Vamos, nesta noite, com a permissão do Espírito Santo, estar falando sobre o quarto milagre do Senhor Jesus, no qual João registra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus enviou os seus apóstolos para realizar uma missão. E está em Lucas capítulo 9, versículo de número 10. Porque Jesus é aquele que levanta, porque Jesus é aquele que reverte, porque Jesus é aquele que envia. E ao retornar esta missão, a Bíblia vai dizer que esses apóstolos, em Marcos capítulo 6, versículo 30, diz que eles relatam, eles dão para o Senhor Jesus todo o relatório da missão que eles fizeram. Tanto as coisas que eles fizeram, quanto o que eles ensinaram. Isso nos ensina que um dia nós encontraremos com o Senhor Jesus e haveremos de prestar conta a Ele acerca dos nossos feitos e acerca dos nossos ensinos. E esses apóstolos, ao retornarem ao Senhor Jesus, eles retornaram de que forma? Retornaram de que maneira? A Bíblia vai dizer em Marcos 6,31 que eles retornaram cansados, exaustos, esgotados pela missão que foi designada a eles. Porque, irmãos, obra de Deus, fazer missões traz também cansaço, exaustão, leva a obreiros ficarem cansados e esgotados. Essa era a realidade dos apóstolos. E o que o Senhor Jesus fez com esses apóstolos que voltaram, que retornaram desta missão, relatando seus feitos e ensinos, cansados e exaustados de todo o trabalho? Está em Mateus capítulo 14, versículo 13. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou eles e levou-os para um lugar deserto. Para o que? O texto fala: para repousar, para descansar, porque Jesus se preocupa com aqueles que executam a sua obra, faz missões. E daí, o que sucedeu e aconteceu, pastor? A Bíblia vai dizer em João, no capítulo no qual nós lemos, no versículo de número 3, que Jesus subiu ao monte. Jesus foi para um lugar deserto e subiu ao monte, mas os seus apóstolos para descansar. E a multidão, pastor, que ficavam atrás de Jesus, a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Marcos capítulo 6, 33, que a multidão, vendo Jesus entrar no barco com seus apóstolos para descansar, eles foram correndo, Marcos 6, 33, a pé atrás do Senhor Jesus. Mateus já vai falar sobre isso. Mateus diz que eles iam seguindo Jesus, passando de cidade por cidade. Pense comigo, Jesus entrou no barco com os apóstolos, atravessou uma parte do mar da Galileia para o outro lado do deserto, subiu ao monte e a multidão foi correndo por onde tinha terra, foram percorrendo cidades e cidades até chegar do outro lado e encontrar o Senhor Jesus. Eu fiz menção desses textos de Lucas, de Marcos, de Mateus, porque os mesmos relatam sobre este acontecimento, os mesmos relatam sobre este milagre extraordinário que o Senhor Jesus fizera naquele dia. E do alto do monte, o que sucedeu? Nós lemos no versículo 5, quando diz assim, que aquela multidão, aquela quantidade de pessoas
que estavam indo até Jesus, depois de percorrer, depois de andar, depois de correr por inúmeros quilômetros ao encontro de Jesus, Jesus está no monte e o texto diz, versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe. Esse versículo vai dizer que depois desse percurso desse povo, Jesus estava no monte e ele avistou e ele olhou aquele povo, aquela multidão andando quilômetros, correndo quilômetros, se esforçando para ir ao encontro dele. E o texto diz que ele do alto, e o texto diz que ele do monte estava olhando tudo isso que estava acontecendo. Isso já nos mostra que o Senhor Jesus está com os olhos em nosso sacrifício. O Senhor Jesus, ele está vendo todo o empenho que você está fazendo para buscar ele. O Senhor Jesus está olhando tudo que você tem feito para ver o encontro dele, da presença dele, para ouvir ele, para sentir ele, para receber dele o milagre que você tanto espera. Anteriormente, eram os apóstolos que estavam cansados, fatigados. Agora era a multidão que estava cansada, mas só não cansada. Eles estavam, além de cansados, estavam famintos, porque Marcos 6,33 diz que eles não tinham nada para comer. A multidão se esforçou para ir até lá ao encontro dele. Chegou perto de Jesus, cansada, desgastada fisicamente e também com fome. Porém, o lugar era deserto, o versículo vai dizer, e não tinha naquele lugar, para aquela multidão faminta, supermercado, padaria, lanchonete, para suprir a comida, para, ou seja, matar a fome de toda aquela multidão. O lugar era deserto. Jesus foi para lá com os apóstolos para descansar. E a multidão foi para lá e chegou lá cansada e com fome. Daí, irmãos, é que surge esta pergunta no versículo 6, que diz assim, o versículo 5, na parte C do versículo, onde compraremos pão? Daí surge essa pergunta. Jesus chegou especificamente para Filipe e diz: Filipe, a multidão está vindo, são muitas pessoas, estão cansadas e famintas, e aonde compraremos pão para saciar a fome deste povo? E aí João, ele vai enfatizar, porque um dos objetivos de João escrever o Evangelho é mostrar que Jesus é Deus, é revelar a divindade de Jesus. Porque se o texto ficasse só isso, Jesus perguntando aonde compraremos pão, a oposição iria dizer que Jesus não era Deus, porque ele não sabia o que fazer. Mas João enfatiza dizendo, ele perguntou isso, onde compraremos pão? No versículo 6 ele diz assim, mas dizia isto ele para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que haveria de fazer. Jesus pode perguntar algo para nós, mas não porque ele não sabe, porque ele é Deus. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Esta pergunta vai revelar, primeiro, o tamanho da dificuldade, a impossibilidade, o grau de incapacidade dos apóstolos, irmãos, para resolver aquele problema, para solucionar aquela demanda. Por isso que o Senhor Jesus falou, aonde
E esta pergunta mexeu com Filipe. Filipe agora foi pensar, Filipe agora foi analisar. Olha, a situação é precária, a situação é difícil mesmo. Aí Filipe vai falar no versículo de número 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Essa expressão que na minha Bíblia diz dinheiro, na sua pode dizer denário. E denário era uma moeda de prata que equivalia um salário de um trabalhador por dia. Nos dias atuais, irmãos, eu fui pesquisar, seria em torno, em média, de 10 mil reais. Filipe falou para o Senhor Jesus: ó, se nós tivéssemos 10 mil reais aqui, iríamos comprar pão e ainda não era o suficiente. Comprar 10 mil reais de pães para saciar e alimentar todas estas pessoas. Como o pão hoje é 50 centavos, está em torno de 20 mil pães. E a Bíblia vai dizer que aquela multidão, entre homens, com homens, tinha 5 mil homens. Todos os matemáticos, os historiadores, fazem a soma, tirando só homens, colocando só homens e tirando mulheres e crianças. Eles fazem a média de 20 mil pessoas tinham naquele dia. 20 mil pessoas para alimentar. E aí 20 mil pães para 20 mil pessoas ia dar um pão para cada pessoa faminta. É por isso que Filipe usou essa expressão, para que cada um deles tome um pouco. O que é um pão para alguém que está tão faminto? Por isso que Filipe falou: 200 denários daria para comprar, mas não iria resolver. Como se cada um comesse um pão, mas iriam continuar com fome. Daí, mediante este diálogo, mediante esta conversa, surge outro personagem no texto. E qual personagem é? Desta vez não é Pedro, que sempre aparece falando antecipadamente, mas era André, um dos seus discípulos. Versículo 8 e 9 vai dizer que o irmão de Pedro chegou e disse assim: olha, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Ele vai aparecer aqui agora, André, e vai falar: olha, Senhor, é muita gente, mas eu encontrei um rapaz aqui, outra tradução diz um menino, que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Para tanta gente, 5 pães e 2 peixinhos. Se 10 mil reais não daria para saciar este povo, quanto mais 5 pães e 2 peixinhos. Eu entendo que André, com essa expressão, ele estava dizendo que a situação naquele momento era precária. A situação que eles estavam vivenciando era complicada. O momento era difícil, era complexo. Dinheiro não, como se dissesse, o dinheiro não tem como dar. O lugar que nós estamos não tem provisão. O suprimento que temos é pouco. E o que fazer? E agora? Como resolver essa situação? Parece que eu vejo você, parece que eu me vejo nos momentos das nossas vidas em que nós nos deparamos com situações em que o dinheiro não resolve. Parece que eu te vejo, meu irmão, vivendo circunstâncias e momentos desta vida, aonde o lugar que você está, a terra que você habita, não tem solução para esse problema. Parece que eu me vejo, nós nos vemos quando temos um dilema, algo para ser tratado, mas o que temos ou o que alguém tem é pouco para resolver, como o menino tinha, o jovem tinha, mas era pouco. E quando
estamos nessa situação, o que devemos fazer? Quando olhamos para o outro e o outro não tem solução, para os nossos recursos e não tem jeito, para as pessoas em nossa volta e as mesmas não podem nos ajudar. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que a situação está exigindo de você? Um milagre. Quando estamos ou quando nos deparamos em um momento, em uma circunstância como essa, onde ninguém pode nos ajudar, onde o que temos não pode resolver, onde o lugar que estamos não tem solução, isso significa que você está precisando de um milagre, como eles naquele dia estavam precisando de um milagre. Não tinha dinheiro e o que o tinha não estava para suprir. Apareceu 5 pães e 2 peixinhos, mas não tinha como resolver. Estava em um lugar e o lugar era deserto, não tinha como suprir. Eles estavam precisando de um milagre, e quem precisa de um milagre faz como eles fizeram. Arai, que manda, samanda, chorele, calabandai. Corre atrás de quem pode fazer um milagre. Se esforça ao encontro daquele que é Deus e Senhor sobre tudo e sobre todos. Quem precisa de milagre se gasta e se deixa gastar para ir ao encontro de Jesus. Se esforça porque acredita que Ele pode resolver e solucionar. Eu quero dizer que você se esforçou para estar aqui. Você vem em busca da pessoa certa. Eu quero dizer que não é em vão a sua dedicação, não é em vão a sua entrega, não é em vão gastar a sua energia para servir, para adorar e para buscar Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele pode fazer um milagre. Ele pode trazer a solução que ninguém pode, que lugar nenhum pode resolver. Versículo de número 10. Aí vai entrar em ação aquele que pode fazer. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Se alguém está em apuro, se um dia você estiver em apuro, se um dia você estiver necessitando de algo de Deus, se um dia você precisar de um milagre que ninguém pode resolver, só Ele pode fazer, e Ele mandar você assentar, como Ele fez aqui, prepara, porque está vindo coisa boa ao seu encontro. Quando Ele diz, mandou assentar, mandou Ele ordenar, arrumar, organizar o povo, é porque Ele estava prestes a fazer um milagre extraordinário naquele dia. Glória a Deus. Então guarde isso no seu coração. Se Ele falar para você, prepare. Se Ele falar para você, se organize. Se Ele falar para você, se arrume. É porque Ele vai fazer coisa grande para a tua vida. E eu que não duvido que nesta noite o seu Espírito possa dizer, como Ele está dizendo aqui nessa palavra: se prepare, se organize, porque tem coisas extraordinárias, milagrosas, que eu vou fazer na sua vida. E o que Jesus fez? Versículo de número 11. Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Jesus tomou os pães e orou agradecendo a Deus. Olha a diferença de Jesus. Para a diferença de André, que apresentou os pães,
mas como que um descaso, como que um desdém, como que um desprezo. Olha, tem isso aqui, mas isso aqui não resolve. Tem isso aqui, mas isso aqui não traz a solução. Tem isso aqui, mas isso aqui não vai nos dar vitória. Jesus pegou aquilo que era desprezível, aquilo que André tratou com desdém, e Jesus agradeceu ao Pai. Aleluias. Olha que visão diferente do Senhor Jesus para a visão de André. Talvez se fosse eu e você, nós também agiríamos como André, iríamos desprezar aquela provisão que era pouca, não iríamos ter a visão que o Senhor Jesus teve, de olhar para aquilo e de agradecer a Deus, porque nós temos a mania de agradecer tão somente pelo muito, tão somente pela abundância. E Jesus ensinou aos apóstolos e está nos ensinando nesta noite a agradecer pelo pouco que Ele tem nos concedido. Agradecer pelo pouco, pastor, começar a agradecer pelo pouco, porque quem é fiel no pouco, sobre o mundo Ele coloca. Quem agradece pelo pouco, a abundância Ele envia. Quem agradece pelo pouco, Ele faz milagre na vida dessas pessoas. E o texto vai dizer que Ele repartiu, pegou os pães e repartiu para os discípulos. E os discípulos foi pegando os pães e repartindo para a multidão. Repartir vem do verbo repartir, que significa compartilhar, dividir, partilhar. Ou seja, enquanto o Senhor Jesus pegava os pães e repartia e dividia, esses pães iam se multiplicar. Glória a Deus. Esses pães, eles iam crescendo, irmãos. E eles foram pegando esses pães e foram compartilhando com a multidão. E eu fiquei a pensar, pois esse é o quarto milagre do Senhor Jesus. Nós já pregamos os 3 primeiros milagres de Jesus registrados em João, no Evangelho segundo escreveu João. E cada um desses milagres tem um aspecto diferente, irmãos. O primeiro milagre, você se recorda que o aspecto daquele milagre foi a transformação. O aspecto do primeiro milagre foi Jesus transformar a água em vinho. O segundo milagre que o Senhor fizera, ele teve um aspecto de remover o mal, pois o filho do oficial disse que estava doente. O servo disse para o pai assim: olha, a febre o deixou. Quando Jesus liberou a palavra de onde estava, a febre o deixou, o mal saiu do menino. Então, esse milagre teve um aspecto de remoção do que era mal. O terceiro milagre, falamos isso semana passada, ele teve um aspecto diferente do primeiro, de transformação, do segundo, de remoção. O terceiro teve um aspecto de fazer andar, de fazer fluir, de emanar aquilo que estava paralisado, neutralizado. Então o aspecto do terceiro milagre foi fazer fluir, andar, emanar aquilo que estava paralisado, como na vida daquele homem que era paralítico. Mas esse quarto milagre, ele tem um aspecto diferente. Esse quarto milagre, o Senhor Jesus aqui vai apresentar um aspecto novo da sua ação, do seu poder. E qual é, pastor, do transformar? Não. E qual é, pastor, do remover o mal? Não. E qual é, pastor, de fazer andar e fluir o que está paralisado? Também não. Qual é? É o multiplicar. Jesus tem poder, tanto para transformar, quanto para remover, quanto para fazer fluir, quanto para multiplicar. Multiplicar significa aumentar. Multiplicar significa volumar. Multiplicar significa ampliar. Multiplicar significa crescer.
Multiplicar significa diversificar. Multiplicar significa proliferar. Jesus que transforma, que expulsa o mal e que faz andar o que está parado, também multiplica, também aumenta, também amplia, também faz crescer, também faz proliferar algo, pessoas, coisas nas nossas vidas. Aleluias. Aspecto de aumentar, de multiplicar. Esse Deus está aqui nesta noite. O Deus que aumenta, o Deus que faz crescer, Ele está aqui nesta noite. Esse alguém pode me indagar, pastor, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez de multiplicação na Bíblia? Não foi o primeiro milagre de multiplicação. Isso já é uma característica desse Deus de multiplicar. O primeiro milagre de multiplicar já está em Gênesis capítulo 28, quando ele abençoou, só tinha duas pessoas no jardim, Adão e Eva. O texto fala, Deus abençoou e diz, multiplicai. E multiplicou tanto que já chegou de 2 em 8 bilhões de pessoas neste mundo. É só esse milagre? Não. 2 Reis capítulo 4 diz que uma viúva estava endividada e o profeta perguntou, não tem o que em casa? Ela disse, só tem um pouquinho de azeite. Ele diz, vai, entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e pega um pouquinho de azeite que você tem, vai encher as vasilhas que você pede ou pediu os seus vizinhos emprestados. E quando ela ia enchendo as vasilhas, o azeite ia multiplicando e enchendo todas as vasilhas que estavam naquela casa. Esse mesmo Deus que multiplicou a população, abençoou e mandou multiplicar, que multiplicou o azeite da viúva, foi o mesmo que em Atos 2,47 diz assim, que Deus multiplicava aqueles que eram salvos. Quem multiplica é Deus, porque Ele é quem salva. A igreja estava crescendo porque Deus estava multiplicando os salvos, mas Ele também não só multiplicava os salvos, como em 1 Reis capítulo 17, uma mulher que estava sem provisão, que estava só com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija, que ia fazer um pão ou um bolo, ia comer e ia morrer. A Bíblia diz que Deus multiplicou o azeite e a farinha, e todo dia aquela mulher fazia alimento e não acabava a farinha da panela e nem o azeite da botija, porque esse Deus é um Deus que multiplica. A Bíblia diz desse Deus que multiplica em 1 Reis capítulo 3 que Ele multiplicou a sabedoria de Salomão. E por que eu digo isto? Porque Salomão já tinha uma certa sabedoria. Deus aumentou, Deus multiplicou, Deus acrescentou. E por que Salomão já tinha sabedoria, pastor Wagner? Eu vejo que ele já tinha sabedoria na resposta que ele deu para Deus, porque Deus perguntou a ele, Salomão, me pede o que tu queres. E ele que poderia pedir riquezas, e ele que poderia pedir a destruição dos seus inimigos, e ele que poderia pedir tantas outras coisas, ele pediu, dai-me sabedoria. O seu pedido já foi sábio, pedindo sabedoria a Deus. Em Juízes capítulo 16, esse Deus que multiplica, também multiplicou a força de Sansão, para Sansão destruir o exército dos filisteus. Esse mesmo Deus em Atos capítulo 19 multiplicou os dons de Paulo, concedendo a ele o dom de maravilha. Em Atos capítulo 5, esse Deus que multiplica, multiplicou poder sobre a vida de Pedro. Esse Deus que multiplica, em 2 Reis capítulo de número 2, multiplicou unção dobrada sobre o profeta Eliseu. Em Jó capítulo 42, esse Deus, eu estou sentindo uma graça dele aqui. No capítulo 42, esse Deus que multiplica azeite, unção, força, sabedoria, multiplicou agora
tinha sido honrado em secreto, Davi já tinha sido honrado, ungindo ele em uma parte de Israel. Agora Deus haveria de multiplicar sua honra, ungindo ele sobre toda a nação. Nós estamos diante de Deus que tem o poder para multiplicar. Nós estamos na presença de um Deus que tem poder para multiplicar. E essa multiplicação, pastor, de pães e peixe, foi precisa, foi no limite, foi exata para aquela multidão comer tão somente? Não. A medida de Deus não é como a medida de Filipe. Senhor, 200 denários, 200 dinheiro, dá para todo mundo comer e ainda faltar. Dá só para cair no estômago e dormir com a barriga roncando ainda. A medida de Deus é diferente. O versículo 12 diz assim: e quando estavam saciados, Deus multiplicou esses pães e os peixes, e eles comeram que estavam saciados. Disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços. A multiplicação de Deus, a ação do milagre de Jesus, saciou, fartou, encheu, alimentando todos que estavam naquele lugar. Porque a medida de Deus é diferente da medida dos homens. A medida de Jesus é diferente da medida de Filipe. Que a medida de Deus, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Sabe o que isso significa? Quando alguém vai colocar, aleluia, sobre um balde de alguma coisa, pode ser de milho, aí a pessoa coloca a quantidade de milho, encheu ali, ela já despeja. Ele está dizendo: a medida de Deus é diferente, é recalcado, enche até a boca e ainda soca para baixo. Ó, cabe mais, recalca, aperta, porque cabe mais. É sacudida porque aí pega, ainda está vazia, e ainda sacode para ocupar dentro da vasilha os lugares que ainda porventura estão vagos. Então Deus, a medida de Deus, ele recalca, ele também sacode para ocupar todos os lugares vagos. E mais o que? E é transbordante. Deus enche, não até a tampa, mas para derramar. A medida dele é diferente, é recalcada, é sacudida e é transbordante. E o Senhor Jesus, ele pode fazer isso na sua vida hoje. O Senhor Jesus pode fazer, trazer a provisão, realizar um milagre na sua vida com abundância. Ele pode fazer isso hoje. Ele pode multiplicar sobre você. E eu quero ministrar sobre você. Eu te peço para que você feche os seus olhos e abra as suas mãos, porque como ministro do Senhor Jesus Cristo, eu quero ministrar sobre a sua vida que ouve a palavra dele. Uma medida da parte de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Ele pode multiplicar sobre você hoje unção. Ele pode multiplicar sobre você hoje poder. Ele pode multiplicar sobre você hoje sabedoria. Ele pode multiplicar sobre você hoje graça. Ele pode multiplicar sobre você hoje dons espirituais. Ele pode multiplicar sobre você hoje ministério. Ele pode multiplicar sobre você hoje visão. Ele pode multiplicar sobre você hoje posição. Ele pode multiplicar sobre você hoje provisão. Ele pode multiplicar sobre você hoje bens. Ele pode multiplicar sobre você hoje recursos. Ele pode multiplicar sobre você hoje honras. Ele pode multiplicar sobre você hoje vitórias. Ele pode multiplicar sobre você hoje saúde. Ele pode multiplicar sobre você hoje vigor. Ele pode
Em nome de Jesus. Correndo o grupo de louvor, no versículo de número 13, para finalizar, diz que sobraram 12 cestos de pedaços de pães. A multiplicação foi tão extrema, foi tão abundante, irmãos, que saciou todo mundo e sobrou 12 cestos de pedaços de pães. Deus tem um milagre sobre a tua vida de multiplicação nesta noite. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. A soleira da banda sai.